Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Ao longo dos 7 programas anteriores, você viu as atitudes e competências que fazem o líder inspirador. Vamos começar o último episódio do Líderes em Ação com os momentos mais marcantes dos programas anteriores. Os líderes mais competentes que eu conheço são aqueles que conseguiram, juntamente com as suas equipes, formular de uma forma clara e inequívoca a causa que todos deverão se mobilizar, ir atrás e tentar transformar em realidade. Execução tem sido a palavra-chave. Deixou de ser simplesmente conceber uma boa estratégia e passou a ser na transformação da estratégia em resultado. Aí, isso é que tem tirado o sono dessas pessoas. O calcanhar de Aquiles da maioria das organizações, ou familiares ou empresariais, é a sucessão. É a incapacidade das pessoas que os líderes têm de encontrar sucessores. E a responsabilidade dos líderes atuais é formar sempre a próxima geração de líderes. Nós temos que ter a consciência do que é óbvio, mas tem que ser trazido ao nível da consciência, que a continuidade de qualquer projeto, quer seja familiar ou empresarial ou um projeto político de um país, só se dará a partir da disponibilidade de líderes que possam, no futuro, empunhar essa bandeira e fazer a causa chegar aonde uma vez foi sonhada que ela chegaria. O líder 360 graus ele é um construtor de pontes, mais do que um construtor de paredes. Ele busca sinergias e alianças com clientes, com fornecedores, com parceiros. Ele tenta juntar o injuntável, consegue fazer aquilo que só os líderes realmente diferenciados conseguem. Os líderes extraordinários que eu conheço, nas empresas ou nas comunidades, em ONGs, pessoas muito simples, pequenos empreendedores, são aquelas pessoas que surpreenderam pelos resultados. Aquilo que eu digo assim, fizeram mais do que o combinado, foram além do job description, fizeram alguma coisa que ninguém esperava. E ao surpreender, é aí que um líder se impõe. A mais fundamental das características, dessas forças desse novo líder, é a capacidade de inspirar pessoas pelos valores e que garante realmente a perpetuidade das organizações. Na minha experiência convivendo com várias empresas, vários lugares do mundo, eu consigo perceber alguns valores que são, de uma certa forma, universais. Um dos principais é a ética, fundamental, que a organização tenha como valor a ética sempre, em todos os níveis, praticada em todos os níveis. Segundo, a integridade nas decisões, no momento das escolhas que os executivos têm que fazer. Terceiro, respeito ao outro, respeito ao ambiente, respeito ao social. O que é importante chamar a atenção é de que não existem atitudes certas ou erradas. A atitude certa é aquela que funciona, no sentido de que é aquela que, sem trair valores éticos, ela tem adesão muito forte com a estratégia da empresa, com os resultados que você quer alcançar e com a natureza do negócio. A capacidade está principalmente, eu diria, no empreendedorismo, na cultura, no sistema de valores, na descentralização da empresa, na forma pela qual ela toma decisões, no respeito às pessoas, no foco no cliente, no foco no resultado. Isso é o sistema de valores traduzido em atitudes e posturas no dia a dia. Para fechar esta série com chave de ouro, o 8º e último episódio do Líderes em Ação é direcionado para aquilo que constitui a essência do líder, seu próprio autodesenvolvimento. Antes de pretender liderar os outros, aprenda a liderar a você mesmo. Este é um sábio conselho que eu ouvi e que realmente me fez redirecionar todo o meu pensamento sobre a liderança. Normalmente, na literatura sobre liderança, existe muita coisa, muita teoria, muito conceito que tenta, sim, ajudar o líder a liderar melhor a sua equipe, a obter melhor desempenho dos outros, a obter melhor resultado dos outros, a transformar a sua equipe numa equipe de alta performance, como se liderança fosse uma coisa que pertencesse aos outros, a partir do líder. E eu acho que, realmente, antes do líder pretender liderar os outros, deve aprender a liderar a si mesmo. Acho que a lição fundamental do líder, o pré-requisito fundamental para uma pessoa aprender a ser líder, é o seu autoconhecimento. Eu acho importante o autoconhecimento por um líder, para ele exercer a liderança dele, principalmente porque ele precisa ser coerente com as atitudes dele. Então, uma pessoa que se conhece os seus limites, né?
pode ter uma melhor condição de conhecer o outro. Se ele não se conhece, ele não conseguirá jamais conhecer também o seu liderado. Na literatura sobre liderança, a palavra que nós mais encontramos associada ao termo líder é a palavra visionário, quer dizer, da ideia de visão. O líder precisando enxergar o rumo, o futuro, como se ele precisasse usar um telescópio para ver o rumo, para ver o futuro, para poder ver as outras pessoas, as suas equipes. Tudo isso é importante, mas eu acho que antes do líder usar um telescópio, nessa imagem que nós estamos fazendo aqui, eu sugiro que os líderes aprendam a usar 2 outros instrumentos. Um é o microscópio, para que ele consiga também enxergar os detalhes, enxergar as coisas que ninguém consegue perceber, porque elas não são perceptíveis a olho nu, e também utilizar um estetoscópio, que é aquele instrumento que os médicos usam para fazer com que a gente enxergue as nossas vozes interiores e que a gente consiga perceber dentro de nós próprios. Quer dizer, o líder precisa fazer um autoexame, se conhecer, ter um nível de autoconhecimento grande, antes de pretender conhecer o espaço, conhecer as outras pessoas, conhecer o rumo e assim por diante. Eu acho que eu sou estressada, sou ansiosa. Estressado, eu moro em São Paulo e trabalho na Bolsa. Eu sou calmo. Nada tira a nossa paciência, tem que ter paciência para tudo. Foi em Punta del Este, o famoso balneário no Uruguai, onde aconteceu um fato para mim bastante marcante durante um evento que eu conduzi, com cerca de 150 altos executivos de várias empresas da América Latina. Quando eu estava no início de uma apresentação que eu estava fazendo, de repente eu fui interrompido pelo CEO, pelo presidente de uma dessas empresas, que me disse o seguinte: eu vi nesse momento que a sua esposa estava segurando o seu braço assim, e ele disse: eu estou cansado de ser uma estrela brilhante no meu trabalho e ser uma lua minguante na minha casa. Nesse momento deu-se um completo silêncio diante dos seus pares, cerca de 150 executivos, e eu fiquei realmente refletindo sobre a profundidade daquela colocação que havia sido feita, que ela simboliza de uma forma assim clara e inequívoca essa busca pelo equilíbrio que mesmo os altos executivos estão tentando obter, em administrar melhor, gerenciar melhor as diferentes dimensões na sua vida, como ele estava denunciando ali, de ter um maior equilíbrio entre a sua vida familiar, pessoal, qualidade de vida, com o seu sucesso profissional. Esse é um dos grandes desafios dos executivos, conseguir conciliar de uma forma harmônica, equilibrada, balanceada, as diferentes dimensões da sua vida. Acho que um profissional que não consegue encontrar um equilíbrio entre as várias dimensões da sua vida, muito dificilmente vai conseguir chegar muito longe. Como ser humano, todos nós somos multifacetados. Então é importante que as pessoas consigam encontrar um equilíbrio entre aquilo que acontece na sua vida pessoal e na sua vida profissional. É fundamental ter equilíbrio, não apenas o equilíbrio de decisões, ser uma pessoa equilibrada, como normalmente se fala. Mas eu estou falando do equilíbrio interno, do equilíbrio entre as diferentes dimensões da vida de uma pessoa. Acho que a receita para o equilíbrio é procurar sempre ter bom senso, tranquilidade. Isso é sensato. A gente chega no trabalho um pouco nervoso, a gente não pode descontar nas pessoas, nem em casa. Ter outras atividades além do trabalho te dá um equilíbrio. A vida de uma pessoa não é apenas a vida profissional, não é apenas a carreira. A vida de uma pessoa ela é multifacetada. Ela é composta da vida familiar, da sua saúde, sua qualidade de vida, da vida social, dos amigos que possui, de alguma causa ecológica que a pessoa defende, de algum empreendedorismo que a pessoa tem na sua vida pessoal, da sua vida espiritual. Quer dizer, a vida é composta de uma série de dimensões. Infelizmente, os líderes tentam se tornar líderes apenas enfatizando uma das suas dimensões, que é a dimensão da sua carreira e da sua vida profissional. E sou extremamente engajado nas causas da organização. Realmente fica muito difícil você ter esse equilíbrio. Mas eu acho que isso não incomoda. Primeiro que minha família, eu já tenho um acordo com a minha família, com meus filhos, esposa. Hoje as novas tecnologias, quer dizer, as possibilidades que você tem de contato a qualquer hora, e até com a imagem, som, também aproximam. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa.
O que eu tenho visto nos líderes realmente inspiradores que eu conheço é que eles conseguem um certo equilíbrio entre essas diferentes dimensões da vida. Mesmo que em determinado momento, um período, um determinado ano, eles enfatizem mais uma. Por exemplo, enfatizam mais o aspecto profissional no ano, no outro ano mais o aspecto social, de amigos e assim por diante. Em outro momento, devido a algum problema familiar, enfatizam mais a sua situação familiar ou a sua saúde pessoal. Mas o importante é que isso não seja apenas ao longo dos anos, é que em cada momento a pessoa consiga obter um grau maior de equilíbrio entre essas diferentes facetas da vida. Isso não é fácil. Em alguns momentos a gente é levado por uma série de exigências, pelo estresse que se vive, a privilegiar mais uma das dimensões, mas mesmo que a gente deixe de lado um pouco uma dessas dimensões, a gente não pode esquecê-la e tem que entender que tem que deixar de lado momentaneamente, que no momento seguinte a gente tem que resgatar aquele sacrifício que às vezes a gente faz na nossa saúde, ou qualidade de vida, ou vida familiar, ou vida espiritual, ou vida social, ou qualquer que seja outra dimensão que foi negligenciada porque se privilegiou um determinado momento na sua vida. No meu conceito, a palavra de ordem é: sucesso está no equilíbrio total. Porque quando você tem muito de uma coisa, você não dá valor. Ou quando você tem aquilo de uma coisa muito fácil, também você acaba perdendo valor. Então o equilíbrio é que define o verdadeiro sucesso. A Empreenda e a HSM realizaram recentemente uma pesquisa conjunta envolvendo centenas de líderes empresariais brasileiros. Um dos aspectos principais da pesquisa era referente aos sonhos e pesadelos desses líderes empresariais. E uma coisa que nos surpreendeu, como resultado da pesquisa, é que, invariavelmente, em segundo lugar, aparecia de uma forma muito firme e sistemática que um dos principais sonhos dos executivos, empresários brasileiros, diz respeito à sua qualidade de vida e à sua saúde, ao seu equilíbrio maior entre as diferentes dimensões da vida. E também no que diz respeito ao pesadelo, o seu segundo maior pesadelo é a perda da saúde e de qualidade de vida. Mas a verdadeira surpresa apareceu quando nós pedimos que eles fizessem um ranking entre os seus sonhos, os sonhos para a sua vida pessoal e profissional, os sonhos para a empresa onde trabalham e os sonhos para a comunidade onde vivem. Como é que eles classificariam esses sonhos em primeiro, segundo e terceiro lugar? Praticamente 60% dos executivos que fizeram parte dessa pesquisa colocaram que o seu sonho principal diz respeito à sua vida pessoal e da sua carreira. 30% colocaram isso em segundo lugar, os sonhos para a empresa pelos quais são responsáveis. E um pouco mais de 10% colocaram que vinha em primeiro lugar os sonhos referentes à comunidade, ao país e ao mundo onde nós vivemos. O que eu faço para manter o melhor equilíbrio dentro da minha própria vida? É preocupar comigo mesmo. Quer dizer, eu não delego esta preocupação para ninguém. O primeiro passo que eu busco para atingir o equilíbrio entre as várias dimensões da minha vida, seja ela vida pessoal, vida profissional, a saúde, é garantir que eu primeiro me realizo em cada uma dessas dimensões. O segundo passo, eu acho que é garantir que cada pedacinho da minha vida eu me dedico por inteiro para ele. Então, quando eu estou em casa, eu estou pensando na minha família, eu estou pensando nos meus amigos. Quando eu estou no trabalho, eu tenho que garantir que eu sou produtivo o suficiente para estar lá sem estar pensando em outra coisa e não levar as minhas preocupações profissionais para dentro de casa. A era do especialista, do expert, da pessoa unifuncional, está chegando ao fim. Agora nós precisamos de pessoas que sejam multitudo, multifuncionais, multicompetentes, multi-inteligentes, as pessoas que realmente consigam ter uma capacidade de entender uma organização como um todo e atuar aonde seja necessário, e assim que surge uma oportunidade para o exercício da liderança. Eu acho que multitudo define muito bem qual é a característica principal do profissional do futuro. É mais fácil aprender uma coisa nova, desaprender, tirar um vício é mais difícil, né? Porque você vicia, você faz aquilo, é automático, e quando você vê, você está fazendo a mesma coisa de antes. Desaprender. Alguma coisa que você já tem enraizado dentro de você, acho que é mais difícil. Desaprender. Ou seja, ao longo da nossa vida, tempo de escola, ao longo da própria vida, convivência dentro de empresa, a gente vai acumulando conhecimentos, informações que já perderam a noção do tempo, já perderam a validade. São coisas que não têm mais utilidade daqui para frente. E nós precisamos, assim como em qualquer máquina, um laptop, a gente precisa deletar de vez em quando. Senão a memória fica acumulada e a máquina trava. Da mesma forma, a nossa capacidade de aprendizado. Se nós não aprendermos a digerir e a nos liberar de algumas informações, aprendendo a desaprender, a gente acaba ficando impossibilitado, às vezes, de aprender o novo. E é por isso que muitas vezes as pessoas resistem ao aprendizado do novo.
Quando eu compro um aparelho novo, quem utiliza primeiro, quem usa é o meu filho, porque ele tem assim um senso de querer conhecer muito maior do que o adulto, né? Então ele primeiro vê como é que funciona e depois repassa. Já nem precisa ler a parte de índice lá, já vão direto instalando, funcionando e ouvindo som, uma televisão. Então, primeira etapa, aprenda a desaprender. Há muitas coisas que a gente já sabe e precisa deixar de saber e, portanto, ao deixá-las de lado, a gente faz melhor, reinventa, inova, recria. Todas as vezes que você e eu temos muitas certezas em relação ao modo como sabemos algo, em relação àquilo que sabemos e ao modo como fazemos, a gente fica aprisionado dentro do mesmo. Várias coisas precisam ser desaprendidas para serem reinventadas. É dentro do ovo que nasce o novo, né? E o novo vem quando a gente gera e consegue criar aquilo que semeia outros tempos e outras formas. Aprender não significa descartar o que já se sabia, significa refazer, renovar, reinventar aquilo que já se conhecia e praticá-lo e pensá-lo também de um outro modo. Para isso, eu preciso deixar para trás aquilo que não serve mais, que é o arcaico, desaprender, e guardar e levar adiante aquilo que me serve, que é o tradicional, o novo. Não se confunda novo com novidade. Novidade é passageira, o novo é aquilo que vem, muda e persiste. Separar o novo da novidade é aquilo que nos leva a aprender melhor. A segunda, aprenda a aprender. E o que eu quero colocar, aqui no meu modo de ver, o aprendizado, aprender a aprender, eu dividiria em 3 tipos, assim. Eu colocaria como se fosse uma fórmula 70, 20, 10. 70 significa o seguinte, 70% do aprendizado que nós temos, a grosso modo, o que a gente pode aprender, vem do dia a dia, do nosso dia a dia, da labuta diária. No treinamento dentro da empresa onde a gente trabalha, na convivência com os nossos pares, participando das reuniões. É ali que a gente tem que processar e aprender, às vezes aprender até com erros para evitar cometer os mesmos erros no futuro. O aprendizado vem assim, é o que os americanos chamavam no passado on-the-job training. Só que eles citavam isso, on-the-job training, para a parte do trabalho manual, com as máquinas, né? Daquela convivência com as máquinas. Hoje a gente não trabalha com tantas máquinas assim. O on-the-job training é na vida social que a gente leva dentro do ecossistema da nossa organização. Convivendo com clientes a gente aprende bastante, convivendo com fornecedores, convivendo com a comunidade, convivendo com os nossos pares, com os nossos colegas, com membros da nossa equipe, membros da nossa família, dentro da escola, do hospital, ou seja, qualquer que seja o tipo de instituição. Então 70% diz respeito a isso. Eu acho que o aprendizado está na vida real. 20% do aprendizado eu acho que vem da capacidade de relacionamento que a gente tem. É do relacionamento com outras pessoas. É conhecer algumas pessoas diferentes, às vezes é no convívio social, é numa festa, é no clube, é com amigos, é com vizinhos, com algumas pessoas notáveis, lendo um livro, convivendo a partir das histórias de outras pessoas. Leio muito, tudo que cai na minha mão, leio 10 revistas, seja de negócio, seja de cultura geral, de política internacional, de tecnologia, internet, livros, e eu gosto de estar também se relacionando com pessoas, né, onde eu aprendo. Então, tem que estar realmente conectado. Acho que grande parte do aprendizado vem daí. 10% vem em sala de aula. Então veja, muitas vezes as pessoas quando falam em autodesenvolvimento, em treinamento pessoal, as pessoas pensam logo em ir para a escola. Apenas 10% do aprendizado, eu acredito que ocorre dentro da sala de aula. Nós temos que aprender além da sala de aula. Sala de aula, o local de uma faculdade ou de uma organização, ou seja, o ensino formal, aquele momento ali, é mais um momento de aprendizagem, é para processar o aprendizado que a gente tem nos 70% da vida real, nos 20% dos relacionamentos. Sala de aula, para mim, é um ponto de encontro para processar experiências e dali sair algum tipo de aprendizado. Não é a fonte mais central do aprendizado, como era no passado, em que se dependia das escolas, dos cursos de graduação, para sair um profissional bem formado. Então, a minha proposta sempre é assim, não esqueça da fórmula 70, 20, 10. Aprender é demonstrar curiosidade, aprender é estar perguntando sempre. Aliás, a característica principal hoje de um gestor que está evoluindo não é a sua capacidade de responder, mas é a sua capacidade de perguntar. Até
Porque como as situações vividas hoje são muito mais inéditas que repetitivas, ele tem que perguntar sempre para poder formular seu diagnóstico, para poder entender o que está acontecendo e poder conhecer a opinião de quem o cerca. O segundo conselho que eu dou é: ouça. É muito difícil. Os jovens hoje vêm com uma ansiedade natural, uma ansiedade que eu acho que até é uma ansiedade digital, e uma dificuldade de ouvir. Eles ouvem o começo da frase e interpretam o meio e erram no final. Tem horas que eu estou sentado com uma pessoa, eu sei que ela não está me ouvindo, porque ela me colocou em AM e eu estou transmitindo em FM. Então, ouvir ativamente é ouvir e perguntar ao mesmo tempo, se interessar pelo que você está ouvindo. Né? E o terceiro, que eu acho que é extremamente importante hoje para o jovem, é trabalhar a sua rede de relações. Rede de relações não são as pessoas que você conheceu fugazmente, são pessoas com quem você tem uma história de vida. E estas pessoas é que são os veículos condutores das suas competências e das suas qualidades. A rede de relações hoje, ela é responsável por 70% das mudanças de emprego. A rede de relações é responsável por 50% a 60% da solução dos problemas do dia a dia. É você poder passar a mão no telefone ou mandar um e-mail para uma pessoa em quem você confia e que tem a resposta que você está procurando. Mas essa rede precisa ser cultivada. Não é simplesmente pôr seu nome no Facebook, no LinkedIn. É cultivar uma história de vida com cada uma das pessoas com as quais você convive. Convivência é a melhor forma de aprendizagem. Eu sempre sugiro que as pessoas convivam mais e melhor com seus líderes e convivam mais e melhor com seus liderados. Minha grande líder que me influencia é minha chefe. Ela me influencia pelas atividades, pela conversa, pelo contato que a gente tem dia a dia. Isso para mim é muito importante. Meus antigos gestores, eles influenciaram na minha vida porque me ensinaram muito durante todo o caminho, enfim, que eu fiquei na empresa. Meu grande líder foi meu pai, pelo caráter, pela postura e pelos exemplos que ele deu. Eu acho que estreitar a convivência, não apenas quantitativa, principalmente a convivência qualitativa, é a chave para um desenvolvimento constante das pessoas. Estamos chegando ao final do Líderes em Ação Conversas com César Souza. Mas não encare isso como um fim, mas sim como o reinício do seu processo de aprendizado contínuo. No site líderesemação.com.br você também vai encontrar uma lista de livros, filmes e peças de teatro que tratam do tema da liderança. No workbook Autodesenvolvimento Contínuo, você vai encontrar referências que vão ajudá-lo a montar o seu programa de autoaprendizagem permanente. Use e abuse desse workbook. Não perca esta conversa com você mesmo. Agora, uma mensagem final com o César Souza. Eu gostaria de concluir esta série com trechos da obra de dois Fernandos. Um é o Fernando Pessoa, cuja poesia é o paradigma do que mais alto se pôde fazer no século XX. A superioridade do sonhador consiste em que sonhar é muito mais prático que viver, e em que o sonhador extrai da vida um prazer muito mais vasto e muito mais variado do que o homem de ação. Em melhores e mais diretas palavras, o sonhador é que é o homem de ação. O outro é o Fernando Sabino, escritor mineiro, e do qual eu estou tendo a ousadia de transformar em versos o que ele fez como prosa. E que é mais ou menos assim: de tudo na vida ficam três coisas: a certeza que estamos sempre começando, a certeza que é preciso continuar e a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. A sabedoria está quando conseguimos transformar uma eventual queda num passo de dança, uma interrupção em um caminho novo, nossos medos em uma escada, nossos sonhos em uma ponte e nossas procuras em um encontro. Na minha opinião, todo ser humano nasce para brilhar. E é exatamente este o papel do líder, o de lançar luz no caminho das pessoas.
Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa.